Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividade sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos começando uma nova unidade, tratando de novos conhecimentos, nos quais a gente vai aprender com essa unidade. Essa unidade, ela tem por título o ar e o solo terrestre, tá? E a gente, na aula de hoje, vai estar vendo as características e fenômenos referentes ao ar terrestre. Mas ao longo das nossas aulas, a gente vai ver que existem ações nossas, né, do ser humano, que podem interferir nesses componentes no ar e no solo, que pode afetar a vida humana, como também outros componentes que estão presentes na biosfera. Então, a gente vai estar vendo as características desse fenômeno, né, do elemento ar, na nossa aula de hoje, e ao longo das aulas que vão vir adiante, a gente vai estar debatendo, dialogando sobre as ações humanas que podem interferir. Então, a Terra, ela está envolta em gases, né? A Terra envolta em gases. O que isso quer dizer? A gente pode perceber que o ar, ele está em diversas circunstâncias no nosso cotidiano. A gente sente o ar na brisa suave no nosso rosto. A gente sente o vento balançando, tocando no nosso corpo também, balançando galhos, um balanço. A gente percebe no nosso movimento respiratório de inspiração e expiração também o ar. E aquela brincadeira que eu não sei se vocês já praticaram em algum momento, de soltar pipa, empinar pipa, como algumas pessoas também costumam dizer, que eu acho que seja a melhor forma correta, seja a forma correta de se pronunciar, o empinar pipa. A gente precisa geralmente estar num lugar bem aberto, e nesse lugar aberto, por conta da questão de fios, de residências, evitar também que essa pipa ela caia sobre o chão. Então, a gente escolhe geralmente uma área aberta. E uma boa pipa, ela é capaz de ficar bastante tempo nas alturas. Ela geralmente é feita de material com um papel fino, tem que ter o formato adequado e deve ser leve. E quem já empinou pipa já sabe que é necessário fazer alguns movimentos adequados e também usar da resistência do ar para sobre a pipa, para que assim o peso dela seja compensado e faça com que ela seja elevada até o alto. E essa força da resistência do ar pode manter a pipa durante muito tempo no ar, no céu. E é muito gostoso empinar pipa, mas aí a gente tem que sempre lembrar dos locais propícios para poder fazer isso. E você pode ver ou pegar o ar. Então, se a gente for analisar aí, diante desse questionamento, a gente não pode ver o ar, não é? No entanto, como com o nosso movimento, sentimos que o ar ele está ao nosso redor. A gente percebe o ar ao nosso redor, em nossa volta. Embora a gente dificilmente lembre da sua existência, a gente não consegue sobreviver sem o ar. E apesar da gente não ver o ar, assim como a gente consegue ver a água, o solo, ele é um componente ambiental, principalmente para nós, seres humanos, como outros animais e plantas, que precisa dele
para sobreviver, sendo como essencial. A gente tem que ver o ar como algo essencial. Então, além da gente não ter como ver, mas a gente pode pensar na perspectiva do percebê-lo. A gente consegue perceber o ar. E a gente vai estudar neste capítulo o que é o ar, onde ele está presente, a sua composição. A composição do ar, falando sobre isso, o ar, quando a gente fala, a gente sempre lembra do oxigênio, não é? Como o ar só fosse feito dele. E a gente vai verificar que o ar é feito por uma mistura de gases e ele se encontra na maior parte no estado gasoso. E o ar ele está ao nosso redor, no nosso corpo, nos animais, nas plantas, no solo. E a gente vai ver que, além do oxigênio, como eu falei para vocês, né? Que a gente remete, a gente não consegue ficar sem ar, eu tô sem ar. Mas, na verdade, a gente está necessitando de um dos componentes que está presente no ar. Porque o ar ele é formado por uma mistura de substâncias, tá certo? E aí, na natureza, a gente vai ver que a matéria ela pode estar presente de vários estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e que o ar, por sinal, ele vai estar no estado gasoso. E ele é muito importante, né? O ar, por ter em sua composição oxigênio, que não é só essencial para a espécie humana, mas também para outros seres vivos. E a gente vai ver o gás nitrogênio. O gás nitrogênio é o que apresenta em maior quantidade, ele tem uma quantidade maior na composição do ar. Essa substância ela é fundamental para a vida na Terra. O elemento nitrogênio, ele faz parte da composição de diversas moléculas presentes em todos os organismos vivos, sendo que os animais eles não conseguem absorver esse gás diretamente do ar. Somente algumas bactérias específicas, elas são capazes de utilizar o gás de nitrogênio, transformando em sais que vão ser absorvidos pelas plantas. E aí os animais, a partir do momento que se alimenta, né, os animais a partir do momento que se alimenta dessas plantas, eles acabam adquirindo, absorvendo o nitrogênio que estava nos alimentos. E aí a gente tem a imagem da batata ondulada, e aí a gente tem a legenda, né? Muitos alimentos podem ser conservados por atmosfera modificada, que é uma técnica que vai estar extraindo o oxigênio e mantendo dentro da embalagem o gás nitrogênio. Então, nós não utilizamos nitrogênios do ar em nosso organismo. Quando respiramos, a quantidade desse gás passa pelos nossos pulmões e é toda devolvida novamente para o ambiente. Então, a gente acaba não fazendo uso desse gás dentro do nosso organismo. Aí a gente vai para outro gás que faz parte também do ar, que é o gás oxigênio. Ele é fundamental, extremamente fundamental, para os processos vitais da maioria dos seres vivos que estão no nosso planeta e é utilizado no processo de respiração da maioria dos seres vivos. Como as algas, as plantas, elas absorvem o gás oxigênio na respiração pela fotossíntese e vai estar liberando o gás, esse gás, possibilitando a renovação contínua do ambiente. Então, no caso, as plantas e algas, assim como também a gente pode citar algumas bactérias, que a gente denomina de cianobactérias, que faz aquele processo da fotossíntese, elas também absorvem o oxigênio, como também por meio da fotossíntese, elas vão estar liberando esse gás, né? Vai estar fazendo com que esse gás ele se renove constantemente na superfície terrestre.
E a maior parte do gás oxigênio inspirado, ele é utilizado por nós, seres vivos, nos processos de reações químicas, que faz com que a gente libere a energia adquirida a partir dos nutrientes que a gente consome a partir dos alimentos. E o gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono, ele está presente também no ar, numa proporção muito pequena, mas é imprescindível para a vida no planeta. Ele vai ser utilizado pelas plantas e algas, assim como algumas bactérias, no processo da fotossíntese e na respiração dos seres vivos, como nós, seres humanos, a gente está liberando esse gás, o gás carbônico, para o ambiente. Outros processos que liberam o gás carbônico é a combustão, que se dá pela queima da madeira, gasolina e álcool, assim como também a decomposição da matéria orgânica. E dessa forma é fácil deduzir que esse gás faz parte da mistura de gases que compõem o ar. Entretanto, a gente vai verificar que o gás carbônico favorece a retenção de calor na atmosfera e seu excesso, que para alguns cientistas é causado principalmente pela ação humana, pode desencadear o que a gente chama de aquecimento global, que pode gerar aí consequências ambientais bastante graves e prejudiciais. E aí a gente está vendo o processo, né, a demonstração na tela de vocês, né, as imagens que trata sobre a combustão na primeira imagem. A segunda vai mostrar a decomposição da matéria orgânica e na terceira o processo de fotossíntese, e que as plantas estão absorvendo esse gás carbônico e nesse processo que elas absorvem, elas liberam o gás oxigênio que vai ser utilizado pelos seres humanos como outros animais. Vamos ter também na composição do ar o vapor de água, que quando a roupa ela é colocada no varal, a água que estava nela acaba evaporando, ela vai para o estado gasoso e ela vai se misturar com os demais componentes do ar. E assim como o gás carbônico, o vapor de água é importante para manter a temperatura do nosso planeta, pois eles vão estar colaborando para o processo da retenção do calor. Então, o vapor de água presente no ar também se condensa, ou seja, vai passar do estado líquido para o estado líquido, né? Sai do estado gasoso para o estado líquido, na forma de minúsculas gotículas. E ao fazer isso, pode formar nuvens, que por sua vez vai dar origem à chuva. E a gente tem também outros gases. A gente vai ver aí que na composição do ar, a gente tem o gás nitrogênio, que compõe quase todo o ar. A gente vai ter na sua maioria nitrogênio, depois a gente tem oxigênio, gás carbônico, vapor de água e outros gases. E aí, nesses outros gases, a gente vai destacar a questão para os gases nobres, que vai estar aí formando também, compondo esse ar. É chamado assim de gás nobres porque eles têm dificuldades de se combinarem com outros elementos químicos, com outros gases, por conta da questão dos seus átomos. E eles correspondem ao menos a 1% da composição do ar. E assim como ocorre com o gás nitrogênio, eles não são aproveitados pelos seres vivos, pelo organismo dos seres vivos, no processo da respiração. Então, eles entram e saem do nosso corpo igual a quantidade que respiramos. Como o ar ele é inodoro, quando sentimos cheiros, estes revelam a presença de outras substâncias que, além dos gases que fazem parte
além dos gases que fazem parte da sua composição. Então, o ar ele é inodoro, né? Ele apenas carrega partículas de substâncias nele que faz com que a gente sinta a presença de cheiros, do perfume, de uma comida, de um gás. Alguma substância foi colocada em um gás, a gente consegue perceber também. E assim como outros exemplos que vocês podem imaginar. Então a gente percebe o cheiro por conta dessas partículas, mas que o ar em si, ele tem cheiro, não tem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado do conteúdo. Anote as dúvidas de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou disponível para esclarecer. Fiquem com Deus e se cuidem.